Se você gosta do nosso canal, não se esqueça de se inscrever e de dar like nesse vídeo. Vamos crescer todos juntos e ajudar a iluminar esse mundo. Amigos, essa é a parte 1 do vídeo. Não esqueça de assistir também a parte 2. Oi, Tânia. Oi, Paulo. Agora estou te enxergando. Estava esperando aqui. Eu não sei se tá boa a minha voz, tá escutando direitinho. Tá ótima, tá ótimo. Prazer lhe conhecer. Eu que digo. Quer dizer, pessoalmente não, né? É imagem, né? Através da imagem. Imagem, é. Mas é quase. Mas eu lhe conheço há bastante tempo já, porque eu assisto os seus vídeos. É verdade, tá familiarizado, né? Faz tempo já que assiste os vídeos? Já faz mais de um ano, eu acho, Paulo. Faz mais de um ano já que eu comecei a assistir e me interessar por esses assuntos, né? E, como eu te falei, eu acho que eu já assisti todos os vídeos. No começo eu achava que era só relatos de EQM, né? Depois eu vi que as pessoas começaram a mandar outros tipos de relatos. Aí eu pensei, eu tenho que mandar uma hora, né, um relato, falar dos meus relatos e... Que bom, né, que você veio aí somar com a gente. Tá certo, então vamos fazer o seguinte, eu também estou curioso para conhecer sua história, então eu quero de início lhe agradecer pela sua disposição de estar aí compartilhando, enriquecendo aí os nossos conhecimentos acerca da espiritualidade e dessas experiências, desses fenômenos, né, que se manifestam na nossa vida, estão aí acessíveis, né, a algumas pessoas, a maioria das pessoas. E eu gostaria então que você se apresentasse, dissesse aí de onde você está falando, qual a sua atividade, e a partir de então você já pode iniciar o seu relato da forma que você achar mais interessante para nós, né? Então tá, Paulo. Primeiramente eu agradeço a oportunidade, é um prazer imenso estar aqui falando contigo e poder contar esses meus relatos aí para as pessoas, né, que se identificam comigo, né, com esses assuntos. O meu nome é Tânia, eu sou gaúcha, moro em Porto Alegre atualmente, sou casada, tenho 3 filhos, tenho 2 filhos do primeiro casamento, meus filhos mais velhos são do meu primeiro casamento. Em 2005, eu separei do primeiro marido, logo casei de novo e tenho mais um filho com o meu atual marido. Um filho de 12 anos, o meu filho mais novo. Sim. E eu trabalhei muito tempo numa instituição financeira e atualmente sou dona de casa. Então vou começar aos pouquinhos contando como tudo aconteceu, porque esses meus relatos de experiências fora do corpo, eles não começaram assim do nada, sabe? Isso não é assim que acontece, sabe? Pelo menos para mim não foi assim. Houve toda uma trajetória, alguns fatores que começaram a acontecer na minha vida e que acabou que eu comecei a ter essas experiências. Agora, eu sei, né, pelo pouco que falei com você, que você era uma pessoa cética com relação a esse tema da espiritualidade, essas experiências. Eu gostaria até, então, que você falasse um pouquinho da Tânia antes de ter acesso a essas informações e a essas experiências, para as pessoas saberem como houve essa transformação, como houve essa mudança aí de visão de mundo, né? Mostra um pouquinho como era antes de você e como aconteceu esse processo de repente. Se foi de repente, se foi aos poucos. Certo. Eu era uma pessoa muito cética. Tanto é que eu vivia falando para as pessoas assim, que eu só creio naquilo que eu consigo enxergar. Eu vivia dizendo para todo mundo, eu falava isso, eu só acredito naquilo que eu vejo.
né? Eu não, até certo ponto, a minha espiritualidade, assim, era meio que em nível zero, assim, eu não era muito chegada, assim, nunca me preocupei muito, apesar de que quando eu era criança, eu orava muito. Eu me lembro de bem pequenininha, 4, 5, 6 aninhos, eu orava, mas ninguém me ensinou a orar. Mas eu orava por quê? Porque eu tinha muito medo da morte. Não medo de eu morrer, mas eu tinha muito medo que a minha mãe morresse, que meu pai morresse, que meus irmãos morressem. Eu tinha muito medo da morte, então eu sempre orava pedindo para Deus que não levasse meus familiares. Então, eu não acreditava em vida após a morte, eu não acreditava em reencarnação, não acreditava em nada disso. A única coisa que eu acreditava em Deus, sempre acreditei, né, num ser superior, orava, na infância orava bem mais, depois fui crescendo, fui meio que deixando de lado, assim, vivendo a minha vida, sabe, correria do dia a dia, e fui deixando isso de lado, né. Aí... Mas você teve iniciação em alguma religião? Sim. Antes de eu nascer, a minha mãe era testemunha de Jeová. É isso que eles chamam, que saiu da organização, né. Então, quando eu nasci, ela não frequentava. Nem minha mãe, nem uns 12, 13 anos. Minha mãe voltou a frequentar essa igreja. E ela me levava junto. Inclusive, eu me batizei como testemunha de Jeová. E essa, eu digo que foi importante para mim, porque tudo que eu sei hoje das escrituras, das histórias bíblicas, tudo eu aprendi nessa religião. Então, eu valorizo muito isso, sabe? E eu aprendi ali. E isso foi na minha adolescência. E depois, com 18 anos, eu saí de casa e fui morar numa outra cidade. E aí eu abandonei a religião, sabe? Abandonei, assim. Logo comecei a trabalhar nessa instituição financeira, casei, tive meus filhos e até batizei meus filhos na igreja católica, né? Os 3 são batizados na igreja católica, mas nunca frequentei, assim, sabe? Então foi assim, né? Foi na correria, assim, do dia a dia, meio que deixei isso de lado. Nunca mais fui na igreja das Testemunhas de Jeová. Nunca mais fui, né? E é isso. Aí, em 2010, a gente veio morar em Porto Alegre, que o meu atual marido foi transferido para cá. Aí nós íamos morar para cá, eu morava no interior antes. E foi bem difícil para mim, Paulo, porque com o meu filho mais novo era recém-nascido, e os meus outros 2 mais velhos eram adolescentes, e eu numa cidade nova, não tinha amigos, não. Então foi, sabe, muita coisa acontecendo junto, assim, e eu não conseguia me acostumar com Porto Alegre, porque é uma cidade bem maior do que a que eu morava, e para mim era tudo muito difícil, sabe? Então eu só me queixava da cidade, e não aceitava. Até que em 2016 aconteceu algo que, assim, que eu digo que foi um divisor de águas na minha vida. Que dizem, né, que a gente aprende pela dor, a gente começa a evoluir pela dor. Aconteceu que uma pessoa, um familiar meu, teve um problema de saúde e isso me deixou muito abalada. E eu comecei a voltar para dentro de mim, me perguntar por que isso estava acontecendo, o que aconteceu, o que eu poderia ter feito, começou a vir muita coisa na minha cabeça, assim, e isso me deixou muito triste, sabe? Muito triste. Aí eu comecei a orar, eu orava assim, direto, dia e noite, eu orava por essa pessoa e pedia por ela, e eu comecei a ver que a minha vida, nos últimos tempos, eu não estava fazendo as coisas que eu gostava, eu tinha deixado muita coisa de lado. Por exemplo, eu gosto muito de plantas. Quando eu era pequena, tipo 10 anos de idade, eu me lembro de
eu catar aquelas latas de tinta, eu plantava aquelas plantas ornamentais, eu tinha coleção, assim. É uma coisa que eu sempre gostei muito da natureza, de estar na natureza. É por isso que eu não aceitava estar morando em Porto Alegre, porque numa cidade do interior, tu mora numa casa, tu tá mais em contato com a natureza, e isso me fazia muita falta. Aí eu comecei a ver que eu precisava mudar algumas coisas na minha vida, sabe? Fiz um curso de fotografia, e aí eu comecei a fotografar a natureza. Isso era uma coisa assim que me deixava... Às vezes eu ia no Jardim Botânico, eu ia em algum lugar onde tinha natureza, e eu fotografava. Aí eu abri uma conta no Instagram, que eu tenho essa conta e eu posto essas fotos que eu faço da natureza, sabe? Que é algo que me fascina, assim, flores, folhagens, paisagens, pôr do sol, tudo isso é algo que me faz muito bem. E aí eu comecei a assim, pensar o que eu poderia fazer para melhorar minha vida. Comecei a aceitar o fato de eu estar morando em Porto Alegre, comecei a fazer novas amizades, porque até então eu meio que evitava isso, sabe? Comecei a fazer novas amizades e assim foi. Isso é outra coisa muito importante. Comecei a fazer meditação. Eu tenho um quartinho aqui na minha casa, eu ia lá, eu botei um sofazinho. As primeiras vezes não deu certo, eu ficava nervosa meditando, não tinha paciência, mas eu insisti. Eu ia lá e ficava. Às vezes eu meditava 3, 4 vezes por dia. Quando eu me sentia com o coração apertado, assim, eu ia lá e meditava. E deu certo, porque daí eu consegui meditar. Fazia minhas meditações todos os dias. E aí teve um dia que foi uma coisa muito importante. Eu fui na minha irmã, que mora na minha cidade natal. E eu cheguei lá, e ela tinha um livro em cima da mesa, que era esse livro aqui, ó. Limite Zero. Limite Zero, né? Isso, do Joe Vitale. E aí eu perguntei para minha irmã, eu disse, o que é esse livro que tu tá lendo? E ela me deu uma explicação assim, que eu não entendi nada. Ela disse mais ou menos assim, esse livro diz que todos os problemas que você tem na vida, na verdade não existem, você que cria e você é responsável por tudo que acontece na tua vida. Na hora eu fiquei até com raiva, sabe? Disse, como assim? Sabe? Realmente é difícil. Aí eu vim pra casa, né? E um dia eu estava passando numa loja do shopping e algo me dizia, entra aí, vai, né? Sabe? Uma coisa que me puxava. Aí eu lembrei do nome do livro na hora. E eu entrei. E aí eu pedi pro balconista, eu disse, você tem tal livro? Ele disse, tem. Aí eu comprei o livro. Eu li o livro em 2 dias. Só que eu não entendi muito bem. Porque a minha consciência não estava preparada para aquilo, para aquele conhecimento. Aí o que eu fiz? Eu li de novo, eu li 2 vezes o livro. E aí eu comecei a entender, porque daí eu comecei a pesquisar na internet. Eu comecei a ler outros livros e eu comecei a fazer cursos. Eu fiz um curso, o primeiro curso que eu fiz foi um curso chamado Academia da Mente. É um curso de 1 ano, um curso online. É um curso maravilhoso que eu aprendi muita coisa que eu nem imaginava. Eu tinha na época 40 e poucos anos. Eu não imaginava que eu passei tanto tempo da minha vida sem ter esse conhecimento que é a respeito do poder das nossas emoções, o poder do nosso pensamento, o poder da nossa palavra. Tudo isso tem força, tem vibração. E eu não sabia nada disso. Aí eu comecei a fazer cursos, um atrás do outro. Fiz curso de Reiki, mas os cursos que eu fazia era mais assim, para eu me curar, para eu entender, para eu aprender. E aí, teve nesse curso que eu te falei de 1 ano que eu fiz, eu conheci muitas pessoas que até hoje fazem parte da minha vida, me converso por WhatsApp, e algumas dessas pessoas eu conheci pessoalmente.
e tem uma amiga em especial, que é de Santa Catarina, que ela é espírita. E eu conversava com ela diariamente. Às vezes a gente conversava 2, 3 horas por dia. E ela começou a me falar a respeito da reencarnação, a respeito da vida após a morte. Me ensinou muito, sabe? E coisas que até então eu não acreditava. Bom, mas aí quando ela me falava, eu tinha o conhecimento. Eu entendia o que ela estava falando. Mas eu ainda não tinha visto, entendeu? Que eu só dizia que acreditava vendo, então... Não tinha experimentado ainda, né? Não tinha. Eu achava tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso e tal, né? E foi assim, ela foi me ensinando muita coisa. Aí eu comecei a frequentar a Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, que tem aqui, que é um centro espírita kardecista, muito bom. Eu comecei a ir nas palestras, porque quando eu frequentava aquela religião, Testemunhas de Jeová, eles abominam esse tipo de coisa. Então, eu nem chegava perto, porque era algo assim que não se podia nem tocar no assunto. Então, eu nunca procurei isso. Mas aí, como eu estava, vou aprender agora. Quero buscar informações. Vou sair da caixinha que me botaram e quero saber o que tem além disso. Comecei a frequentar esse centro espírita. Comecei a ler, comprei o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, e fui lendo. O Livro dos Espíritos é muito bom para quem quer saber como que é do outro lado, sabe? É muito bom. E aí eu comecei a buscar conhecimento, né? Mas até aí eu não tinha tido nenhuma experiência assim, eu tinha o conhecimento. Até que um dia, essa minha amiga de Santa Catarina, ela comentou comigo a respeito de projeção astral. Ela, na verdade, falava em saídas do corpo conscientes, foi isso. E eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nem sabia que existia essa possibilidade, assim. Aí, ela me falou, e eu fiquei curiosa, eu sou bem curiosa, assim, sabe? Quando eu me interesso por alguma coisa, eu vou atrás. Aí, naquela mesma noite, eu entrei no YouTube, e eu pesquisei lá, Viagem Astral. Apareceu um vídeo extenso do Wagner Borges, que ele é um expert nesse assunto aí. E nesse vídeo, ele falava como é que funcionava, ele falava da catalepsia projetiva, que é o que precede a saída do corpo. E eu comecei a ler aquilo, aí ele falou que quando uma pessoa tem catalepsia projetiva, ela não deve ficar com medo. É paralisia do sono, que chamam também, né? Vou falar em paralisia do sono, que é mais fácil. É quando você acorda e você não consegue se mexer. E eu, nas semanas anteriores, eu tinha tido 2 vezes isso, sabe? E eu não sabia o que era. Eu acordava à noite e eu não conseguia me mexer. Às vezes eu não sei quanto tempo durava, mas parecia que demorava horas. E eu ficava assim, eu só conseguia mexer os olhos. E eu não conseguia mexer mais nada. E eu começava a ficar, meu coração disparava. E eu achava que eu estava morrendo, sabe? E aí nesse vídeo do Wagner Borges, ele explica que aquilo ali é o que antecede uma projeção astral. Que quando acontece, a gente tem que relaxar e aceitar. Não, vou sair do corpo. E aí, nessa noite, olha só, foi tudo acontecendo muito rápido, assim. Nessa noite, antes de eu dormir, eu assisti esse vídeo. Na manhã seguinte, acho que era umas, 5, 6 da manhã, eu acordei e eu estava de novo com a paralisia do sono. Eu estava ali sem poder me mexer. Aí eu lembrei do vídeo. Aí eu pensei, não, eu vou relaxar e eu vou sair do corpo. No momento que eu pensei, foi eu pensar isso, o meu corpo deslizou para a esquerda e eu saí do corpo. Aí eu vi o meu corpo
esse aqui é o meu corpo físico, deitado na cama. E eu fiquei olhando assim, só que daí eu vi que tinha uma pessoa comigo. Era um homem com uma túnica branca, e eu senti uma energia muito boa dele, assim. Eu senti algo bom, sabe? E aí ele me levou, assim, ele me fez subir. Eu não sei te explicar como que ele fez isso. Não sei se ele me pegou pelo braço. Eu sei que eu comecei a subir. E eu pensei, eu vou bater no teto, né, do meu quarto. E não, e eu fui indo. Eu passava pelas vigas eu moro no 13º e tem mais um andar em cima. Eu passei e aí a gente saiu para fora. Aí eu comecei a ver a cidade, eu comecei a ver, estava escurinho ainda, comecei a ver as estrelas, comecei a ver tudo. Aprisiona, sabe? Ele é denso. E lá eu senti assim, eles chamam de volitar, né? Volitar. Que esse senhor, esse ser que estava comigo, ele veio para me ensinar como fazer isso. A gente ficou dando umas voltas pela cidade, eu fiquei vendo tudo, e ele não falava comigo, sabe? Não falou em nenhum momento, assim, até aí não falou nada. A gente foi, né, dando voltas, e aí quando ele estava me trazendo de volta, a gente passou por um prédio aqui em Porto Alegre, que é um prédio do governo, e que eu conheço esse prédio. Aí a gente estava indo em direção ao prédio, e me veio na cabeça, eu tenho que ir por cima para desviar, né? E ele daí me passou telepaticamente a mensagem assim, você não precisa, você pode passar pelo prédio. Então ele fez justamente isso para me ensinar que eu podia passar pelas paredes, que eu podia passar. E aí eu fui, e aí passamos. Passamos, e é uma sensação, eu não sei explicar. Parece que tu sente as coisas assim entrando dentro de ti, sabe? Eu não sei explicar. Aí passamos, e aí eu voltei pro corpo. E na hora que meu corpo espiritual encaixou no meu corpo físico, eu abri os olhos. E eu pensei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Isso é uma viagem astral. E aí era tudo, e eu achei incrível, porque é tudo tão consciente. É como eu estar falando contigo agora. E não é sonho. Essa é a diferença. Não, às vezes, por isso que eu desisti de contar para algumas pessoas, porque elas acham que é um sonho. E é muito diferente do sonho. Porque tu vivencia aquilo, tu tem... é muito diferente, sabe? Então, essa foi a minha primeira experiência desse ser que veio, eu entendi que ele veio me buscar. Assim, eu vou contar as experiências como aconteceram, mas essas suposições são coisas que eu, pela minha intuição, acho que né? Que ele veio me buscar para eu aprender a volitar, aprender a passar pelas paredes. Eu imagino que seja isso, né? Uhum. Certamente ele já estava lhe conduzindo, né? Desde dos primeiros contatos e tal, né? Quando você saiu e o viu, certamente ele já vinha trabalhando há tempo ali. Com certeza, com certeza, porque no momento que a minha amiga me falou, no momento que eu assisti o vídeo do Wagner Borges, ele veio, tá? Então foi tudo meio que programado aí, sabe? Por isso que hoje eu digo que não saiu, ele já estava ali como quem... quando você saiu, ele já estava ali, como quem diz, agora que ela vai sair. Mas ele vinha conduzindo exatamente. Aqui, né? Por isso que eu digo, Paulo, hoje eu falo assim, ó, não existem coincidências na vida. Tudo que acontece é por um motivo. Não existe acaso, né? Aí tá, essa foi minha primeira projeção astral. E eu fiquei feliz, liguei para essa minha amiga, contei, fiquei muito feliz, o dia todo feliz, assim. Aí, passou acho que 1 ou 2 dias, eu saí de novo. Eu não sei se era esse ser que veio me buscar de novo, eu só sei que eu me vi escorregando de novo para a esquerda e eu saí. E tinha alguém comigo, sempre tem alguém comigo, eu nunca estou sozinha. E eu fui para um lugar onde tinha umas árvores lindas, lindas que eu nunca vi aqui. E eu ficava andando assim no meio daquelas árvores e tinha umas flores
tinha pássaros, alguns pássaros que eu nunca vi por aqui, umas cores do pássaro, e eu peguei ele na mão. E ele era muito colorido, cores vivas que eu nunca vi, sabe? E eu fiquei um tempo ali e logo voltei. E aí sempre que eu volto pro corpo, eu abro os olhos e aí eu tô acordada. Aí eu começo a rememorar tudo que eu vivi, sabe? E essa foi a segunda experiência. Então assim, Paulo, eu tenho muitas, dezenas de experiências. Eu vou procurar contar aquelas que mais me marcaram, assim, sabe? Porque tem algumas que foram só, fui lá, passei um pouquinho, voltei, né? Eu até fiz uma colinha aqui, porque, sabe? E aí agora eu vou contar uma que foi uma das que mais me marcou. Até chegar nessa, eu tive várias outras, assim, que não vejo a necessidade de contar. Mas aí teve um dia que era, acho que umas 5 da manhã, assim, eu comecei a sentir meu corpo, eu comecei a sentir uma energia no meu corpo. É como se eu estivesse levando choque em todo o meu corpo, sabe? Da cabeça aos pés, já era um choque, assim, parecia que meu corpo tremia todo, sabe? Depois eu vim a saber que se chama estado vibracional isso. E que eu entendi que isso foi provocado por seres que estavam comigo para aumentar a minha vibração, para poder me levar aonde eles me levaram. Foi o que eu entendi. Isso é o que eu penso, né? Eu não sei se é, mas a minha intuição diz que é. Que eles fizeram esse trabalho no meu corpo para que eu ficasse com a vibração bem elevada para eles poderem me levar. Aí senti todo o meu corpo assim, em estado, em choque, assim, choquezinhos por todo o corpo. Aí eu vi que tinha, eu acho que não era um, acho que era mais de um ser que estava do meu lado. E eu pensei assim, na hora eu pensei, podem me levar, eu estou consciente. Foi isso que eu falei. Eu pensei, e no momento que eu pensei, eu saí. Saí, aí quando eu saí, foi uma viagem mais longa daí. Eu lembro de ter saído, de ter saído aqui na cidade. Eu lembro de ter passado onde tinha muitas estrelas, muitas, eu via, parecia que eu via as estrelas de perto, assim. Eu passei por um lugar onde era tudo meio dourado, uma energia dourada, sabe? E aí eu passei por um lugar onde era muito colorido, era tipo camadas, planos que eu ia passando, sabe? E até que eu cheguei num lugar onde tinha uma cidade, que era uma cidade futurística, sabe? Como eu nunca vi. Era muito lindo, Paulo. Os prédios, era uma arquitetura diferente, eram prédios parecia de vidro, sabe? E tudo muito claro, era uma luz diferente do que tem aqui. Era uma luminosidade, assim, natural, branca, muito branca, assim, e aqueles prédios lindos, com aquela arquitetura bonita, sabe? E aí eu fui indo e eu fui observando tudo aquilo, e eu fiquei maravilhada, sabe? Eu ficava olhando para tudo aquilo e fui indo. Até que chegamos em cima de um prédio, que era um prédio redondo que parecia de vidro. E aí eu vim descendo por cima, e logo que eu entrei, eu vi à esquerda uma sala, onde tinha uma mesa redonda, e tinha mais ou menos, eu não contei, mas parece que tinha mais ou menos uns 6 seres, que não eram como nós. E eles eram azuis. Eles tinham, a cabeça deles não era redonda como a nossa, assim. Eles tinham tipo uma coisa pontuda na cabeça, sabe, Paulo? E eles eram, eles eram azuis, mas não era a roupa azul. Eles eram azuis, sabe? E eles estavam tipo fazendo uma reunião ali. E eles tinham uma cabeça bem maior que a nossa.
e aqui tinha uma ponta na cabeça, e eles eram azuis. Foi isso que eu vi. Aí eu achei que eu ia ir ali com eles, mas daí me levaram para uma sala ao lado. Que quando eu cheguei, foi tipo uma festa, assim. Eu escutava muitas vozes, algumas vozes femininas, masculinas não escutei. Algumas vozes femininas diziam assim: Tânia, que bom que você está aqui, que bom que você veio nos ver, senta aí, sabe? E eu fiquei feliz, ai, que bom, estou num lugar aqui que todo mundo gosta de mim. Aí eu não sei como que eu sentei ali, eu não via onde eu sentei, porque parecia que não tinha móveis ali, sabe? Eu sentei em algum lugar, eu sentei. E aí eu olhei para o meu lado e tinha uma senhora, lembro assim, nitidamente, ela estava com um vestido cinza, e do lado, ela era meio gordinha, assim, uma carinha tão bonita, e ela lembra muito as irmãs da minha mãe, sabe? Lembra muito, E assim. essa tinha um aspecto humano? Sim, tinha aspecto humano, sim. E aí do lado dela, que estava abraçada nela, uma adolescente, assim, uma menina moreninha, em torno de uns 17, 18 anos, assim. E as duas me olharam e sorriam, assim, sabe? E aí quando eu olhei para frente, de onde eu estava sentada, tinha uma senhora, baixinha, com cabelinho por aqui, cabelo branco, ela aparentava ter mais ou menos uns 70 e poucos anos, assim. E ela tinha um vestido azul, floral, até o joelho. E aí eu olhei para ela, e quando eu olhei para ela, ela me disse telepaticamente, ela não abriu a boca. Ela falou assim para mim: você está aqui porque eu vou te passar o nome de 10 livros. E aquela voz dela entrou na minha cabeça com uma força, com uma nitidez que eu nunca tinha experimentado aquilo, sabe? Chegava a fazer eco, assim, era uma coisa incrível. E foi tudo telepaticamente. Aí eu só consentia, né? Até então eu não sabia como reagir, e eu, tipo, sim, tá bom, né? Aí em seguida, ela disse assim para mim, ela disse assim, o seu marido, ela disse o seu marido e o seu filho, e falou o nome do meu filho. O seu marido e o seu filho são da sua família espiritual. Geralmente, quando você reencarna, eles reencarnam contigo. Mas isso foi assim, tipo um pacote de informações que veio na minha cabeça, sabe? Ela foi me olhando e ela fazia assim para mim, para ver se eu estava entendendo. Aí eu fazia assim, sabe? E que eu estava entendendo. E aí ela continuou dizendo assim, e inclusive, porque esse meu filho mais velho, ele não é filho do meu marido. Eles são padrasto e enteado. E eles se dão muito bem, sabe? E aí ela continuou dizendo assim, e eles, em outras vidas, eles já foram pai e filho e pai. Tá, entendi o recado. Aí ela se abaixou, pegou assim com as mãos, botou as mãos assim na minha cabeça. Muito carinhosa, assim, sabe? Me tratava muito bem. Botou a mão assim, bem suavemente, e me olhou bem nos olhos e disse assim, você se lembra aquele dia que eu te levei naquela gruta? E quando ela falou isso, eu voltei para o corpo. Eu apaguei. Quando ela colocou as mãos e falou isso, eu apaguei. Quando eu estava voltando para o corpo, porque quando eu saí, eu estava toda meio torta, dormindo, assim, e aí estava difícil de me encaixar. E eu lembro que eles vieram comigo para me encaixar no meu corpo, e eu tentava me encaixar, as pernas não encaixavam, assim. Aí eu lembro que eu dizia assim para eles, muito obrigada, eu agradecia, eu disse, ai, gratidão por tudo, obrigada, muito obrigada, e eu estava feliz, assim, sabe? O que eu acho? Eu não sei por que eu apaguei, mas eu acho que eles me passaram algumas informações que não era para eu ter consciência agora, sabe?
que naquele tempo, que eu ia lembrar com o tempo, assim, que eu ia intuitivamente saber o que eles me fizeram, alguma programação, alguma coisa, sabe? Então, isso eu imagino que seja isso, porque assim que ela falou essas palavras, eu voltei pro corpo. Uhum. E aí eu lembro que eu fiquei assim, Paulo, uma semana mais ou menos, eu fiquei em estado de graça, assim, a minha energia super elevada, eu parecia que eu estava assim, no paraíso, assim, era muito, sabe? Aí contei para essa minha amiga, contei para o meu marido, né, o que tinha acontecido, e, enfim, eu fiquei dias assim, com aquela vibração boa, sabe? Foi muito, muito importante essa projeção que eu fiz. De fato. Aí, tá. Posso continuar passando para as próximas? Pode. Tá. Quando tu quiser me interromper, aí vontade. Não, eu estou só anotando, não tô nem querendo lhe interromper, porque eu sei que tem um fluxo aí na mental que se eu interromper, ele pode desviar e você terminar não chegando onde quer chegar. Certo. Então, eu estou só anotando e tal, para, se for o caso no final, pensar algumas coisas aqui para a gente conversar, mas eu não quero interromper seu fluxo mental para não prejudicar o relato. Ok. Aí, então, teve uma outra que eu vou relatar porque eu achei engraçada essa. Eu saí, né, e tinha um homem que estava me acompanhando, e como eu te falei, eu gosto muito de plantas e tal, né, natureza. Aí esse homem estava me levando para algum lugar. E quando eu olhei para ele, eu comecei a dar muita risada. Muita risada, porque ele era muito engraçado, assim, a cara dele era toda estranha, o cabelo estranho. E aí ele perguntou para mim, por que você está rindo? Tudo telepaticamente, né? E eu disse assim, porque você parece um leão. E ele disse assim, você sabe que quando eu estava encarnado na Terra, na minha última encarnação, o meu apelido era Leão, porque eu penteava o cabelo como um leão. E aí eu achei muito engraçado, sabe? Aí ele me levou para um lugar, Paulo, onde tinha as plantas, era tipo um viveiro de plantas, eu não sei como é que chamam aí, mas aqui as pessoas costumam chamar de viveiro de plantas, assim, sabe? É onde cria as plantas, e plantas ornamentais, e flores. Ele me levou para um lugar que era assim, era muito, tinha muitas plantas a perder de vista, sabe? E ele me levou e eu fiquei volitando em cima daquele lugar e olhando aquilo. Tinha plantas de todas as cores, de todos os tipos, e eu fiquei maravilhada com aquilo. E eu lembro de ele ficar atrás de mim e ele falar assim, ó, agora ela não vai mais querer sair daqui. Que eu gostei muito de estar lá. E eu fiquei um tempinho ali e tal. Aí, de repente, eu voltei pro corpo também, abri os olhos, acordei e rememorei tudo isso que eu tinha vivido, né? Essa foi mais uma das... Nesse caso foi só um passeio, né? Passeio ao encontro da natureza lá. Isso, da natureza do outro plano, né? Um passeio. Eu fiz uma colinha aqui, porque eu prefiro, eu quero seguir uma ordem para eu não me perder. Então eu coloquei só uns tópicos assim, para eu poder, né? Lembrar, né? Aí passou um tempinho, eu tive uma outra experiência que foi de ajudar alguém, que isso ainda não tinha acontecido. Eu saí do corpo e eu fui levada para um lugar que era tipo um hospital, que tinha um menininho de uns 5 aninhos, menininho moreninho, que eu creio que ele havia desencarnado há pouco tempo. E ele estava lá e eu acho que ele precisava de um conforto, alguma coisa. Porque quando eu cheguei lá, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu cheguei lá, eu comecei a conversar com ele, eu passava a mão na cabeça dele, eu dizia que tudo ia ficar bem. Fui confortar ele, fiquei um tempo conversando com ele começou a conversar comigo, sabe? E fiquei um tempinho ali
e voltei. Então, essa foi uma experiência diferente, porque foi que eu fui ajudar alguém, né? Foi que eu notei. Aí também o que começou a acontecer muito comigo, Paulo, foi que eu comecei, durante o sono, eu dormindo assim, eu começava a escutar vozes falando comigo, sabe? Teve uma noite que eu estava dormindo e uma mulher do meu lado, ela dizia assim para mim: finalmente nesta vida você conseguiu encontrar o caminho, né? Tipo, me dando um chacoalhão assim, né? Ela falou isso para mim. Nessa. Como se tivesse tido outras que você não encontrou. Não, que eu devia ter feito muita bobagem, eu acho, sabe? Que não nessa encontrava. Vida mesmo. Não, nas outras vidas. Nas outras, sim. Como é se nas outras vidas, como se nas outras vidas eu tivesse feito muita bobagem e que nessa vida eu tinha encontrado o caminho. Ela falou isso para mim. Foi bem claro que ela falou assim, sabe? E logo que eu ouvia essas vozes, eu acordava, sabe? Porque eu ficava consciente e aí eu ficava pensando sobre aquilo, né? Muitas vezes vinha algumas pessoas contar histórias para mim. Eu lembro de um senhor que veio uma vez e ele começou a conversar comigo, só que ele tinha um sotaque meio polonês, meio russo, assim, sabe? Eu não entendia muito bem. Mas aí eu perguntei: quem é você? Aí ele falou: eu sou o Petrisca. E aí, depois eu até fui procurar no Google e realmente existe esse sobrenome Petrisca, não aqui no Brasil, né? Existe. Então, ele veio contar algumas coisas da vida dele, assim, e eu comecei a escutar à noite, enquanto eu dormia, eu escutava, sabe? Teve uma fase que eu escutava muitos áudios do Hélio Couto. E ele fala muito a respeito da física quântica. E eu, às vezes, eu passava o dia com um fone de ouvido, fazendo as coisas que eu tinha para fazer e escutando os vídeos, as palestras do Hélio Couto. E eu lembro de uma noite eu estar dormindo e eu fui assistir, no plano astral, eu fui assistir uma palestra do Hélio Couto. Ele falando mais ou menos as mesmas coisas que ele falava aqui. Ele falando assim para as pessoas. Então eu acredito que ele trabalha aqui e trabalha lá também, dando palestra. Interessante. Sabe? Esse foi o meu entendimento, assim. Sabe? Tá, aí teve uma segunda projeção que eu saí e que eu notei que foi para ajudar alguém, que eu vou contar agora. Eu saí do corpo e eu vi sentado na minha cama um rapaz com um uniforme militar, sabe aqueles capacetes assim, o uniforme todo camuflado, e ele estava sentado na minha cama e ele estava com, eu não sei se era rifle, espingarda, ele tinha uma arma e ele estava escorado com o braço assim naquela arma e cabisbaixo assim, sabe, na minha cama. Aí eu levantei, eu estava acima do meu corpo, aí quando eu vi esse rapaz, eu saí e comecei a caminhar ao redor dele para ver se eu conhecia ele. Aí eu olhei bem para ele e eu vi que ele estava triste, assim, sabe? Meio perdido. E aí ele não percebia você? Sim, ele percebia, sim, ele percebia. Aí eu perguntei para ele, eu disse: quem é você? E por que você está aqui? Aí ele disse assim: eu sou o sobrinho da Cilda, mas esse Cilda veio para mim, não é assim que ele falou, era alguma coisa como se fosse numa outra língua, é um outro sotaque, assim, é um nome que não tem aqui, eu digo Cilda, mas não era Cilda, era alguma coisa diferente, assim, era parecido. E aí ele disse assim: eu tô aqui porque eu gosto de ficar perto de ti. E aí eu percebi que era meio que um obsessor, sabe? E que ele não estava bem. Aí quando ele falou aquilo, eu
eu pensei assim, eu vou fazer uma oração, vou pedir para que ele seja encaminhado para um lugar melhor, porque ele morreu provavelmente numa guerra e ele está perdido aqui, vagando por aí e não está encontrando o caminho, né? Aí eu peguei e comecei a pedir assim, Deus, por favor, peço tua presença nesse momento para que encaminhe esse rapaz para um lugar mais apropriado, para que ele possa continuar com seu caminho evolutivo. E fui fazendo, né, pedindo, né, por ele. E de Ali repente fora ele do foi... corpo, fora do corpo, você com todo esse... Você estava fora do corpo e tinha todo esse raciocínio lógico, toda a consciência. Sim. Para conduzir a situação. Mas isso eu comecei a aprender com o tempo, sabe, Paulo? Que em algumas, assim, que eu tive oportunidade, algumas que eu nem contei, que eu tive oportunidade de ajudar, mas eu não sabia o que fazer. Então eu fui aprendendo com o tempo, sabe? Fui aprendendo. Aí no momento que eu falei isso, que eu fiz essa oração, ele foi sugado. Ele ainda tentou segurar no meu braço, mas ele foi sugado, assim, como se uma luz sugasse ele. Eu só vi uma luz chegar e sugar ele. E aí eu voltei pro corpo, aí de novo abri os olhos, rememorei tudo o que tinha acontecido, aí eu agradeci a Deus, eu disse, agradeço por ter essa oportunidade de ajudar esse rapaz que estava perdido por aí. Tá, e essa foi mais uma, né? Deixa eu ver. Teve uma outra que aconteceu também, que eu saí do corpo e eu saí um pouco acima do corpo e tinha uma moça na cama comigo, uma moça com cabelo encaracolado, ela estava com uma túnica branca e ela era morena. E eu notei que ela fazia assim no meu rosto, ela fazia assim com a mão, ela fazia assim. Fazia meio que um carinho, assim. E eu senti uma energia muito boa dela. E aí eu fiquei olhando para ela assim, e ela disse assim para mim, fala pro meu irmão que eu me curei e que eu estou bem. E eu pedi para ela, quem é o seu irmão? E ela falou o nome do meu filho do meio, sabe? Então eu entendi que ela foi irmã dele em outra vida e que ela veio meio que dar um recado. Eu até depois falei para o meu filho, ele disse, mãe, mas eu não sei porque não se é de outra vida, não. Eu disse, não, mas só para te saber que veio alguém e falou que se curou. E ficou por isso, né? Essa foi mais uma, então. Aí agora eu vou te contar uma que foi bem importante para mim. Eu tenho uma pessoa, uma moça familiar, né, minha parente, que ela estava grávida. E ela mora numa outra cidade. Eu não vou falar o nome dela, Paulo, para não expor a pessoa, sabe? Então é uma parente que mora em outra cidade, uma moça que estava grávida. E ela a gravidez dela era de risco. Eu não sei se ela tinha pressão alta, o que era. Eu sei que ela teve que ficar uma boa parte da gravidez deitada, em repouso, sabe? E eu sabia de toda essa história e às vezes eu falava com ela por WhatsApp, né? E aí teve uma noite que ela estava mais ou menos com 7 meses de gravidez. E eu acordei de manhã cedo. Acordei não, eu me vi, era umas 6 da manhã, eu me vi um pouquinho acima do meu corpo, e do meu lado direito, tinha uma menina de uns 5 anos de idade, mais ou menos. Uma menina com um cabelinho loirinho, assim, sabe? E eu olhei para ela e eu vi que ela estava querendo ajuda. Aí o que eu fiz? Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu não sei o que ela tem, eu vou pedir para ela orar um Pai Nosso comigo. Aí eu disse assim, vamos orar um Pai Nosso?
e ela começou a orar comigo. Aí eu escutava a vozinha dela, assim, uma vozinha de menina, bem delicada, sabe? Eu escutava, Pai Nosso, que estás no céu. E a gente orou todo o Pai Nosso. E assim que eu terminei de orar o Pai Nosso com ela se transformou numa bebê. Eu, quando olhei para ela, ela já não era mais uma menina, e ela era uma bebê, e ela estava no meu colo. E ela estava roxa, roxinha assim, dava para ver que ela estava em sofrimento, e ela estava com cordão umbilical, sabe, assim, e toda meio ensanguentada, e, assim, sofrimento mesmo. E nesse horário, meu marido, o horário que ele levantava para trabalhar, ele tinha ido tomar banho, aí eu peguei essa bebê, e aí eu andava pelo quarto, sem saber o que fazer, e eu escutava meu marido no banheiro, tomando banho, e eu via meu corpo na cama, deitado, e eu desesperada, sabendo que aquela menina precisava de ajuda, eu não sabia o que fazer. Só que no dia anterior, eu tinha feito um curso de Reiki, o 3º nível, então estava bem afiada, assim, sabe? Aí, eu sentei na cama, botei essa bebê no meu colo, e eu pensei, eu vou fazer Reiki nela. Aí eu impus as mãos, assim, né? E comecei a fazer Reiki na menina, nessa bebezinha. E ela tava assim, roxinha, sabe? E aí, quando eu impus as mãos, eu vi uma luz amarela começando a sair das minhas mãos, uma luz amarela. E essa luz amarela foi indo em direção a esse bebê. E essa luz foi aumentando, e chegou num ponto que parecia um sol, assim. E quando ficou muito amarela, assim, a menina desapareceu, sabe? Sumiu, a bebê sumiu do meu colo. E aí eu acordei, né? Fiquei pensando em tudo aquilo que aconteceu. Aí meu marido saiu do banho e eu disse assim, a bebezinha da fulana veio aqui comigo, veio me pedir ajuda. Aí ele disse, como assim? E a menina já tinha nome, tudo, eu sabia o nome dela, né, que essa pessoa aí dá para bebezinha, eu falava o nome dela. Ela esteve aqui, ela veio aqui, e aí o meu marido disse assim, bom, tenta descobrir como é que ela tá, né? Aí eu não queria entrar em contato direto com ela, com medo de assustar, assim, sabe? Aí eu entrei em contato com uma cunhada dela. E eu disse assim, fulana, você sabe como está ela que está grávida? Aí ela disse assim, não sei, mas eu posso tentar saber como é que ela está, né? Aí demorou uma meia hora, ela me mandou uma mensagem, disse assim, ela está no hospital, porque ela não estava sentindo os batimentos cardíacos da bebê. Aí eu esperei passar um tempo e eu mandei uma mensagem para ela. Eu disse, fulana, só que eu não queria dizer o que tinha acontecido, até porque eu sei que ela é cética com relação a tudo isso, sabe? Então eu não falei nada, eu só disse assim para ela, fulana, tá tudo bem contigo e com a bebê? Porque eu sonhei com vocês essa noite. Foi o que eu falei. E ela disse assim, nós estamos no hospital porque eu não estava sentindo a minha bebê mexer e chegamos aqui e os médicos não conseguiam escutar os batimentos cardíacos. Aí eu desejei melhoras e tal, né? E ficou por isso. Mas aí eu tive a certeza de que era, sabe? Aí passou um tempo, passou acho que 1 ano, e a mãe dessa moça veio me visitar. E ela ficou uns dias aqui em casa. Aí eu toquei no assunto, aí disse, o que houve aquela vez, né, que a fulana foi para o hospital? Ela disse, olha, aconteceu a coisa mais estranha do mundo, porque ela acordou de manhã cedo e ela não tinha barriga, é como se ela não estivesse grávida. Ela simplesmente não sentia bebê, não sentia se mexer, parece que ela tinha ficado sem barriga.
E aí eu comecei a contar para essa mãe dela o que eu tinha vivenciado aquele dia, sabe? Comecei a contar. E aí ela me contou que ela chegou no hospital e foi nesse horário que aconteceu tudo isso, sabe? Que eu tive essa experiência. Foi nesse horário que ela chegou no hospital desesperada e que os médicos não sentiam os batimentos da criança. E aí a mãe dela me falou que de repente voltou, que lá no hospital estava tudo assim, muito em desespero, e que do nada voltaram os batimentos e a barriga dela normal, sabe? Tudo voltou normal. Aí eu Sabe dizer com quantos meses ela estava de gravidez? estava com 7 meses. Criança E já aí, formada. E aí, depois correu tudo bem, depois de um tempo, a bebê ainda ficou mais, acho que 1 mês e pouco na barriga, nasceu, é uma menina linda, saudável, perfeita, deve ter o que, uns 3 anos de idade hoje, e eu pedi para essa mãe dela não contar isso para ela, porque, e a mãe dela concorda comigo, porque ela é cética. Eu acho que a pessoa tem que ir por si própria, assim como aconteceu comigo, sabe? Não adianta eu forçar e querer fazer com que ela acredite nisso, né? Verdade. Então essa foi uma experiência que eu achei muito incrível, assim, e que eu acredito que... Aí você vai me perguntar, o que tem a ver a menina de 5 anos com essa bebê? Eu acredito que, se ela viesse como uma bebê direto, eu não ia saber como ajudar, eu não sei. Eu acho que ela veio em espírito já, se plasmou de um jeito diferente, um pouco maior, para poder pedir ajuda. Eu não sei, eu já pensei em tantas coisas, sabe, Paulo? Eu só sei que era a mesma menina. A menina de 5 anos que apareceu, que eu fiz a oração com ela, era a bebezinha também. Então, são coisas assim que a cabeça da gente às vezes não consegue entender, sabe? Mas porque eu imagino... o problema é justamente esse, é que a gente quer entender, né? E aí a gente quer entender e fica ali parado, sem conseguir, porque a gente não vai conseguir, né? A partir do nosso ponto de vista, a gente não vai conseguir. Mas o fato é que a gente pode especular sobre o assunto, né, depois. Mas o importante é que eu achei assim que eu ajudei, sabe? Porque eu senti toda aquela energia fluindo das minhas mãos, sabe? E eu senti quando ela ficou... e uma coisa que eu não contei em detalhe, que quando essa energia começou a chegar nela, ela começou, aquele roxinho dela, aquela cor feia, começou a ficar melhor, sabe? E quanto mais energia, melhor ela ficava, sabe? Então, assim, Paulo, eu acredito, eu não vejo como não ser ela, sabe? Porque foi no dia, foi no horário, não tem como não ser isso, sabe? Não tem como não ser essa menina. Eu só posso crer que era ela mesmo. Bom, também aconteceu uma outra experiência que eu quero contar, que eu saí. Na verdade, eu estava dormindo e eu senti que tinha algumas pessoas me perturbando, sabe? Tipo assim, me dando tapa, mexendo no meu cabelo, sabe? E aí eu fiquei consciente e eu vi que eram pessoas que estavam, umas 3 pessoas que estavam no meu quarto, como se falam aqueles espíritos brincalhões, sabe? Que ficam zombeteiros. Zombeteiros. Mas você estava fora do corpo já? Quando percebeu? Eu saí do corpo no momento que eu senti que estava... parece que eu começo a ficar consciente que tem alguém me perturbando. Aí eu saio do corpo e eu vejo, sabe? Aí eu vi
Era uma moça e 2 rapazes. E aí eles ficavam me importunando. E quando eu levantei, eu quis conversar com uma das moças, que era a que mais estava me importunando, só que ela saiu, ela sumiu. E aí ficou um rapaz, e o outro rapaz também sumiu, e ficou um só. E aí eu disse assim para ele, por que você faz isso? Você pode ter uma vida maravilhosa, você pode evoluir, e comecei meio que dar conselhos assim para ele, sabe? Eu disse, você não deve fazer isso, você não deve andar com esse tipo de pessoas, procura teu caminho, procura evoluir. Comecei a falar para ele, e ele me olhou bem sério e disse assim, você vive lá e aqui? Ele não estava acreditando que eu, sabe? Ele se surpreendeu com sua intervenção. Porque eles devem estar acostumados a fazer isso nas pessoas quando dormem, só que as pessoas não veem, né? Não se dão conta, mas eles fazem isso. E aí ele disse, você vive lá e aqui? Eu disse sim. Aí eu vi que ele ficou pensativo e algo me diz assim que tudo que eu falei para ele, ele ficou pensando, sabe? Depois em tudo aquilo ali, né? Teve também uma experiência que eu continuei assistindo os vídeos do Wagner Borges, né? Que eu gosto muito, assim, ele tem muita experiência. E teve um vídeo que eu assisti dele que ele falava de Iemanjá. E quando eu participava, né, dessa religião das Testemunhas de Jeová, tipo, Iemanjá é algo também que eles abominam, assim, né, não... E aí nesse vídeo o Wagner Borges fala o seguinte, que Iemanjá tem uma energia poderosíssima, que quando a gente está no plano astral e a gente fala o nome de Iemanjá, a gente sobe planos, sabe? E aí teve uma vez que eu saí e eu quis testar isso, sabe? Eu fiquei consciente, eu pensei, eu vou ver se isso é realmente assim. Aí eu comecei a cantar uma música que dizia, tipo, Iemanjá, Iemanjá. Eu não sei de onde que eu tirei essa música, mas eu cantava essa música e cada vez que eu dizia Iemanjá, eu subia muito rápido, assim, sabe? Muito rápido. Era assim, tipo um foguete, sabe? E aí eu comecei a perceber, olha só, a energia de Iemanjá realmente é poderosa, né? Aí eu fui levada até o mar mesmo, né? Que ela é a rainha do mar, né? Eu fui levada até um lugar que tinha um mar, e eu lembro que eu nadei. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo de água, porque quando eu era pequena eu quase me afoguei, então eu tenho um pouquinho de trauma, assim. E nesse lugar ali, em projeção astral, eu não tinha medo de nada, eu nadava no fundo do mar, assim, sabe? Eu fiquei um tempo ali nadando, eu escutava aqueles barulhinhos da água, assim, sabe? E não tem a necessidade de respirar, né? Porque a gente está num outro plano. Aí eu fiquei um tempo e voltei. Então essa foi uma experiência também que eu achei bem legal. Vou continuando, tá, Paula? Eu não sei se eu tenho limite aí de tempo. Não, fique à vontade. Depois, o tempo é o tempo nosso aqui que a gente, se a gente cansar, né, a gente para e tal, mas depois eu organizo isso aí, né? Eu posso dividir em partes, posso colocar um vídeo longo, aí eu vejo depois como é que eu faço, mas por enquanto tá indo bem. Tá sendo interessante seus relatos, né? E os que você tiver anotado aí que você achar mais relevante, você pode falar. Tá, vou contar então agora que se refere a uma pessoa que é um parente meu, que também já faleceu há alguns anos, já ele faleceu. Não esqueça de assistir também a parte 2 deste vídeo. E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo de sua casa. Obrigado pela sua companhia.